Então, pessoal, quando a gente faz referência a níveis de linguagem, a gente está tentando associar que linguagem eu uso nas minhas situações de comunicação, né, nos momentos em que eu me comunico com alguém, que linguagem que eu vou usar? Eu vou usar a língua culta, também conhecida como norma padrão, como língua formal, ou vou usar a linguagem coloquial, também conhecida como linguagem informal, né? Então, esses níveis de linguagem dizem respeito exatamente a isso. Que linguagem, que tipo de língua eu vou usar nas minhas situações de comunicação. E a gente vai ver logo mais que em razão, o que vai definir isso é a quem que eu estou me dirigindo, quem é o meu público receptor, ok? Aqui nesse slide a gente tem um estrofe, né, de uma música de Luiz Gonzaga. E vamos ver aqui que tipo de linguagem que ele está usando, né? Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Então a gente percebe aqui algumas marcas linguísticas, né? Fro, cego dos olhos, num. A gente está vendo aqui que são marcas linguísticas que não estão associadas ao uso de uma linguagem culta, ao uso de uma linguagem formal. Ela está associada, na realidade, ao uso de uma linguagem mais informal, a não padrão. E se você for olhar aqui, é a fala de um nordestino, né? Então, aqui essa linguagem fala muito do emissor. Dá para ver claramente que o emissor desse texto não é uma pessoa que use, né, que esteja usando uma linguagem formal ou a norma culta. Então, vamos aos níveis de linguagem. O primeiro que a gente tem é a chamada linguagem formal, também conhecida como linguagem coloquial ou linguagem popular. O que diz essa linguagem? Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares. Vejam bem, com amigos ou familiares. E em momento de descontração. O que é momento de descontração? São situações informais de comunicação, né, onde não há formalidade na comunicação, né? São situações informais. Professora, dê um exemplo de situação informal de comunicação. Você está na mesa de um bar tomando a cerveja com um amigo. Isso é uma situação formal ou informal? É uma situação informal. Como é que você conversa com seu amigo nessa situação informal? É usando uma linguagem culta, muito formal, ou é usando uma linguagem informal? Lógico que é usando uma linguagem informal, não é? Então vamos ver como é que se caracteriza essa linguagem informal. Não há uma preocupação com o uso correto das normas gramaticais. Você, no momento que está nessas situações informais de comunicação, você não se preocupa muito com a língua portuguesa, com todas as regras, em fazer todo o plural, né, em falar tudo direitinho. Não, você às vezes comete alguns deslizes, e esses deslizes são perfeitamente perdoáveis numa situação informal de comunicação. O seu amigo com quem você está tomando uma cerveja, ou uma amiga com quem você conversa sobre a novela, um familiar seu, não vai estar lhe cobrando o fato de você não estar usando corretamente a gramática, porque a situação de comunicação entre vocês é uma situação informal. Então, essa linguagem informal, ela é própria que vocabulário, você vai usar um vocabulário simples, expressões populares, você não usa uma linguagem muito difícil. Nela você também pode usar gírias, né, palavrões aqui, né, guardadas as devidas proporções, palavrões não muito graves. Palavras inventadas, você aplica abreviatura de palavras, você usa palavras abreviadas, né, ser, pra, tá, também, depois, até logo. Então aqui a gente vê muito comum nas redes sociais, né, que é uma situação de comunicação totalmente informal. Então essa linguagem informal ocorre em que situações, em que momento? Nas conversas do dia a dia, nas mensagens de celular, nas redes sociais, né? E com quem essa linguagem é usada? Repetindo o que a gente falou lá na frente, familiares e amigos, né? Exatamente com quem nós temos mais intimidade, com quem nós temos mais contato no dia a dia. Então, a gente vai usar essa linguagem coloquial, própria do cotidiano, ok? Então, vamos à próxima.
Outro tipo de linguagem que chama linguagem formal, norma culta ou norma padrão. Vamos ver aqui o que diz. É a linguagem aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores. Quem são os interlocutores? Emissor e receptor da mensagem, estão lembrados? Então, se não há essa familiaridade, é porque há momentos em que, né, são momentos em que requerem mais respeitabilidade, um certo respeito. Então, é uma situação de comunicação mais formal, né? Enquanto lá na outra eu tinha uma situação de comunicação informal, mesa de bar, um joguinho de futebol, uma ida ao clube, uma conversa entre colegas sobre a novela, sobre música, enfim. Aqui não, aqui eu tenho uma certa respeitabilidade. Eu não conheço, não me é familiar, não é meu amigo, não é da minha família. Então, é uma situação de comunicação mais formal. O que caracteriza essa linguagem formal? Ela segue rigorosamente as regras da gramática. Você procura falar e pronunciar corretamente as palavras. Você se policia na tua fala, entendeu? Você não tem muita liberdade, você fica se policiando. Opa, que eu tenho que falar mais correto, o público, a pessoa aqui não é minha amiga, não é minha família, tá certo? Então, momentos em que a linguagem formal é aplicada em discursos públicos ou políticos. Então, você vê em discursos, né, de pessoas públicas, prefeitos, governadores, essas pessoas, elas procuram sempre usar a linguagem mais formal, mais culta. Sala de aula, conferências, palestras, seminários. Então, aqui são situações em que se deve, sim, mostrar o uso correto da língua portuguesa, o uso padrão. Em provas e concursos, ou a redação do Enem, você vai usar uma linguagem formal, você vai usar gírias, você vai usar palavrão? Não. A redação do Enem, você vai usar uma linguagem mais formal possível. Você tem que demonstrar que conhece o uso formal, o uso culto da língua. Em reunião de trabalho, entrevista de emprego. Imagina aqui você fazendo uma entrevista de emprego e você falar para o teu entrevistador, e aí, cara, tudo bem, beleza, tudo tranquilo, valeu. Essa é uma linguagem muito do nosso dia a dia, que a gente usa com amigos e com família, essa questão de gíria. Então, entrevista de emprego é uma situação muito formal. Você não vai, né, tratar o teu entrevistador como teu amigo ou tua família, certo? Em documentos oficiais, cartas, requerimentos. Então, em documentos oficiais que você esteja redigindo, você tem que evitar aquela linguagem coloquial. Você tem que usar o mais formal possível, tá certo? Pessoas com quem devemos usar a linguagem formal. Então, superiores hierárquicos, autoridades religiosas, oficiais, público desconhecido. Aqui, ó. Eu não conheço o meu público, eu vou dar uma palestra, eu não sei quem é que vai escutar minha palestra, eu estou dando um seminário, eu não sei quem é, então eu tenho que usar, né, esse público desconhecido, eu tenho que usar a linguagem mais formal possível, né? Ok, gente? Então, aqui a gente tem, onde que a gente encontra, quando se trata de linguagem escrita, onde que a gente encontra essa questão do uso formal? Livros, né? Aqui, quando numa reunião, numa leitura de documentos oficiais, em uma reunião, no caso da oralidade, uma reunião mais formal, né? Em jornais, né? Em documentos oficiais do governo. Então, são momentos, são exemplos de que onde tem que haver o uso da linguagem formal, né? Dessa língua normal, ou também conhecido como língua padrão, tá certo? E aqui a gente tem alguns casos de linguagem informal, cotidiana, coloquial. Então, o né. A gente fala muito né na nossa fala, né? O né. Tamo junto, né? Essas gírias. Aqui mostrando que é uma linguagem que a gente usa mais entre amigos, né? E aqui a gente tem aqui um textozinho, né? Que mostra bem essa linguagem mais informal, mais do homem do campo, mais do sertanejo, né? Que está associada à linguagem coloquial, não está associada, lógico, à linguagem culta, tá certo? Lembrando só um detalhe, que não quer dizer que a linguagem formal, a norma culta, seja só em situações de escrita, né? Lógico que nos nossos textos a gente tem que prezar pelo uso da linguagem culta, da norma padrão. Mas em algumas situações de oralidade, em que a comunicação é oral, a depender da formalidade, né? Se for uma situação de formalidade, quer dizer, uma entrevista de emprego, é uma situação de oralidade, mas ela tem que ser formal. Uma conversa com um amigo é uma situação de oralidade,
Mas ela precisa ser uma linguagem formal? Não, ela pode ser uma linguagem coloquial, uma linguagem menos rigorosa, que você não se preocupa muito em demonstrar o uso da norma culta, tá certo? Aqui tem. Falar bem é falar adequadamente. Pessoal, há uma certa, sei lá, as pessoas acham que falar bem é falar corretamente. Não é bem isso. Não é falar a língua portuguesa direitinho, com todas as regras. Não é bem isso. No processo de comunicação, falar bem é falar adequadamente. O que isso significa? O Bechara fala o seguinte: precisa que a gente seja poliglota de nossa própria língua. Quem é poliglota? É a pessoa que fala várias línguas, né? Então, poliglota de nossa própria língua quer dizer que eu tenho que saber utilizar esta língua portuguesa conforme a situação de comunicação que eu estou enfrentando. Então, se eu estou numa situação de comunicação formal, eu sei que eu tenho que usar a linguagem formal, a norma culta. Se eu estou numa situação de comunicação informal, entre amigos, numa mesa de bar, num clube, numa festa, eu sei que lá eu posso usar a linguagem formal. Então, isso é falar bem, é falar adequadamente, é ajustar a nossa língua conforme a situação de comunicação em que nós enfrentamos. Vocês lembram que acho que eu comentei nas aulas iniciais que a língua é como fazer uma comparação como um guarda-roupa. Então, quando você vai a um clube, a um jogo de futebol, você vai até o seu guarda-roupa e tira uma roupa adequada para a situação. Você vai tirar um chinelo, vai tirar uma bermuda, vai tirar uma camiseta, correto? Tá. Quando você vai, no caso, para uma missa, você vai até o seu guarda-roupa e tira o quê? Você tira uma roupa mais adequada, você tira uma calça comprida, você tira um sapato, não é isso? Você, com entrevista de emprego, você vai botar a tua melhor roupa, correto? Por quê? Porque é uma situação de formalidade. Do mesmo jeito, a língua. Né? Se você está no clube, que língua você vai buscar? Você vai buscar o quê? Uma língua mais informal, né? Mais coloquial, mais própria para a situação de comunicação. Se a situação de comunicação é formal, e a gente volta para a questão da entrevista de emprego, você vai usar a língua coloquial do dia a dia, que você usa com seus amigos? Não, você vai usar uma língua mais formal, você vai demonstrar para o seu entrevistador que você conhece as regras de uso da língua portuguesa conforme prega a gramática, tá certo? Então, falar adequadamente é você saber usar a língua conforme a situação de comunicação que você está enfrentando, que você está vivendo, ok, pessoal? Então, é isso. Bons estudos. Façam a atividade que está aí que estou anexando também aqui no nosso grupo de WhatsApp. E até breve, se Deus quiser.